Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É um prazer poder mais uma vez estar aqui para gravar mais um conteúdo. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, pois este canal tem um compromisso relevante com a palavra de Deus. Você não vai se arrepender. Venha comigo, não mude de canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, fique até o final, porque Deus tem uma palavra para você neste dia. Hoje eu quero falar de um assunto bastante relevante e necessário. Tenho visto a necessidade da igreja em poder estar compartilhando este conteúdo. Quero falar hoje sobre a discrição. Se você não é uma pessoa que guarda segredo, fique até o final desse vídeo para você aprender a guardar segredo, ser uma pessoa discreta e ser extremamente abençoado por Deus, porque o nosso Deus, ele é discreto, e quando ele tem um relacionamento com uma pessoa, ele faz questão de, no particular, conversar com esta pessoa. Vamos para a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 22, que diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos fora. Você é uma pessoa discreta? Você guarda segredo? Quando alguém conta uma coisa para você, fica só com você e Deus? Ou você compartilha para mais alguém que não faz parte do ciclo de amizade e de confiança daquela pessoa? Esse é um conteúdo extremamente relevante para você. Se até aqui você gostou desse conteúdo, já deu o seu like. Não deixe de dar o seu like. O seu joinha é importante para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é necessário, é relevante, e compartilhe para mais outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Observe, duas questões eu quero estar destacando neste conteúdo. Primeira questão que nós podemos aprender aqui é que todos nós temos defeito. Observe, no patriarca Noé, ele havia tido uma grande experiência com Deus, porque Deus usou Noé para ser o construtor da arca, livrar o povo do grande juízo do dilúvio. Porém, só a família dele pôde ter a oportunidade, aceitou com liberdade a direção de Deus para se salvar daquele grande dilúvio. Mas eu quero chamar a sua atenção. Ele plantou uma vinha depois do dilúvio, todos estavam fora da arca, todos estavam felizes. Por que não comemorar? Por que não fazer uma festa? Mas a questão é que ele encheu a cara, ele bebeu, ele descobriu que o vinho era prazeroso, e ele encheu a cara, passou dos limites, se desequilibrou e ficou nu na sua tenda. Mas então entenda, todos nós temos defeito, ninguém é perfeito, entende? Ninguém é perfeito. Ele ficou despido na sua tenda, e quando a pessoa está fora de si, bêbado, ele fica muito feliz, ele fica descontraído, ele fica às vezes falando coisa com coisa, e a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, e a verdade não está nele. A verdade é que todos nós somos pecadores, todos nós temos defeito, todos nós temos falhas. Agora entenda que Cã, quando viu Noé bêbado, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Só o vinho é capaz de
de levar uma pessoa à insanidade e descobrir da sua razão, fazendo com que ele fique despido diante da sua família. Agora entenda de uma vez por todas, qual foi a atitude de Cã? Não foi guardar, proteger o seu pai. Pelo contrário, ele divulgou as suas fraquezas. Tem muitas pessoas, como o salmista, como Davi, quando ele era rei e não tinha assumido ainda o poder, uma vez ele pôde pegar Saul de surpresa. Ele estava na caverna de Adulão e diz a Bíblia que Saul entrou naquela caverna para fazer uma necessidade fisiológica. E os homens de Davi estavam naquela caverna. E o que aconteceu? Ele se aproveitou daquela situação. Os homens dele disseram assim: agora o Senhor entregou ele em suas mãos. Por que você não dá cabo de Saul? Mas então a Bíblia diz que Davi foi por trás, cortou a ponta do manto de Saul. Mas a Bíblia diz que Davi doeu no seu coração por ter feito isso e proibiu que os homens tocassem Saul. Mas quando Saul saiu, ele saiu logo em seguida e gritou por Saul e disse: ei, se eu quisesse te matar, eu teria te matado, porque olha aqui a ponta do seu manto em minhas mãos. E quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas não deixam um segredo? Quantas pessoas não deixam uma fraqueza? Quantas pessoas não guardam um ponto fraco de alguém para depois usar contra ela? Mas então aprenda, Deus proibiu que Davi tocasse em Saul. Por quê? Porque Saul era um ungido de Deus e só Deus poderia tirar Saul de circulação. Não cabia a Davi se aproveitar daquele momento de fraqueza para destruir Saul. Mas agora vamos para a próxima lição. A próxima lição é: Deus é nosso maior exemplo de amor. E aqui aprenda com o amor. O amor protege, o amor cuida, o amor guarda. Quando nós amamos, nós protegemos, nós cuidamos, nós guardamos. E a Bíblia diz que, e viu Cã, versículo 22, Cã, o pai de Canaã, desde seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos. Aí os irmãos não estavam presentes. Qual era a atitude, qual deveria ser a atitude de Cã? Noé errou? Errou sim. E quem é que não tem pecado? E quem é que não erra? Qual deveria ser a atitude de Cã? Era proteger o seu pai, era cobrir o seu pai, era guardar o seu pai daquela atitude vexatória. Mas ele foi contra os seus irmãos. Olha, papai não é o bom, papai não foi usado por Deus para construir a arca, papai não salvou a nossa família do dilúvio, mas ele está lá na tenda nu. Meus queridos, aprenda. Um momento de fraqueza de alguém não pode anular os pontos positivos daquela pessoa. Noé, ele apresentou um ponto de fraqueza, um ponto negativo aqui, mas ele já havia apresentado por muito tempo um ponto positivo, pontos positivos. Ele foi usado tremendamente por Deus para ser o Salvador daquela geração. Ele é um tipo de Cristo. E agora entenda, ele agora estava sendo ridicularizado pela sua família, por um dos seus filhos, por causa de um momento de fraqueza. E quantas vezes na nossa sociedade, quantas vezes na nossa igreja, por causa de um momento de fraqueza de alguém, nós anulamos todo aquele ponto positivo daquela pessoa. Esquecemos que aquela pessoa já fez muitas coisas boas, 99% bom, e fez um ruim. Aí alguém já crucifica, alguém já critica, alguém já denigre, alguém já põe para fora tudo de ruim daquela pessoa, se esquecendo do bom e do perfeito, do positivo que ela foi. E hoje eu quero chamar a sua atenção para você que dá muita credibilidade ao que está na internet, dá muita credibilidade ao que está no YouTube, dá muita credibilidade ao que sai no Instagram, o que sai no Face. Cuidado!
tem muitas informações distorcidas, diabólicas nas redes sociais. As pessoas fazem questão de pôr para fora o pecado, a fraqueza do seu irmão, que ele dá a paz do Senhor na casa de Deus. Seja uma pessoa discreta. Hoje é ele, amanhã pode ser você, pode ser eu. Então, como eu quero ser tratado por alguém, eu tenho que tratar aquela pessoa com respeito, com discrição, com moderação, com equilíbrio. Agora, veja que Deus é o nosso maior exemplo de amor. Quando Deus quando Deus veio para o jardim do Éden, tem um particular com Adão. Ele disse em Gênesis 3, versículo 9, ele pergunta: Adão, Adão, onde estás? Deus sabia que Adão tinha pecado, Deus sabia que Adão estava nu, Deus sabia que Adão estava correndo dele, mas Deus estava à procura de Adão e disse: onde estás, Adão? E a Bíblia vai dizer no versículo 10 que ele se escondeu com medo de Deus porque estava nu. Mas agora presta atenção, no versículo 21, Deus ele faz uma túnica de peles de cordeiro e veste Adão. Entenda, Deus tomou todas as atitudes, Deus disciplinou Adão, Deus corrigiu Adão, Deus botou Adão para fora do jardim do Éden, mas ele colocou vestido, guardado e protegido. Entenda, Deus é o nosso maior exemplo de amor, então não temos razão nenhuma para, quando encontrar um irmão na fraqueza, sairmos espalhando para todo mundo. Temos que ser discreto, temos que guardar segredo. Isso é um ponto forte para a liderança de hoje, que às vezes o membro confidencia algo para ele e ele sai divulgando para todo mundo. Se fosse para todo mundo saber, não se procuraria um líder num gabinete pastoral. Agora preste atenção que no versículo 23, qual deveria ser a atitude de Cã? No versículo 23 assim: então tomaram sem Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Às vezes nós fazemos questão de ouvir uma fofoca, fazemos questão de pegar alguém numa fraqueza. Oh, meu irmão, se você vê que alguém está caminhando para o abismo, chame ele para perto de você, chame ele para o ponto de equilíbrio, chame ele no conselho. Agora, se ele não te ouvir, é com ele Deus, mas não deixe ele ir para o buraco. E Sem e Jafé se recusaram a ver a nudez do seu pai, se recusaram a aceitar aquele desdém, aquela crítica de Cã. Eles ambos pegaram a capa, jogaram nas suas costas e foram virados para trás e cobriram o seu pai. E no dia seguinte, no versículo 24, despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor fizeram. E o verso 25, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam seus irmãos. Noé, na direção de Deus, amaldiçoou o descendente de Cã, o seu neto, o filho mais novo de Cã. Entenda, tudo aquilo que eu quero que alguém faça comigo, eu tenho que fazer com ele. Não é primeiro esperar que alguém faça comigo, eu tenho que ter a atitude proativa de fazer com alguém o que eu quero que faça comigo. Se eu gosto de que alguém guarde os meus pontos fracos, as minhas fraquezas, eu tenho que guardar aos dos outros. Se eu contasse tudo que alguém conta para mim, tem coisas na minha vida, tem coisas que eu sei de alguém, como eu trabalho em lideranças espirituais, alguém vem à minha procura, pedir uma ajuda, pedir conselho, eu guardo comigo e
com Deus e eu não conto nem para minha esposa. Muitas coisas não conto para minha esposa, muitas coisas não conto para os meus filhos, porque para proteger aquela pessoa que contou para mim. E ali eu me recolho diante de Deus, intercedendo, pedindo socorro, pedindo ajuda para aquela pessoa, por aquela pessoa. Eu quero nesse dia tão especial orar por você. E se você quer a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus descendentes, em nome de Jesus, seja discreto, exerça o ministério da discrição, porque o ministério da discrição é o ministério da misericórdia, é o ministério da condescendência, é o ministério da humanidade. O ministério da discrição é o ministério da comunhão, porque quem não é discreto não anda em comunhão, mas quem é discreto é uma pessoa que denota humildade e anda em comunhão, tanto com o seu próximo quanto para com Deus. Eu quero orar por você. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ministro da sua palavra, preguei mais uma vez a sua palavra, para que o meu irmão seja abençoado, seja enriquecido, seja guardado e amparado por Deus. Que Deus, nesse dia tão especial, abençoe a vida deste irmão, a casa deste irmão, os negócios deste irmão, em nome de Jesus.